Me explica mais uma vez, ou reforçando, essa linha do tempo dessa nova cepa, em que hora exata, porque se eu errar o relógio, né, eu sei que complica tudo. No caso dessas drogas, também tem que usar na hora certa, doutor Albert? Boa pergunta. Essa pergunta sua foi fundamental. Olha só que coisa interessante. A nova cepa, Fernando, ela se adaptou. Ela tem eu digo que a nova cepa é do sexo feminino, porque ela gosta do DHT, e eu digo que ela ganhou mais cérebro. O que foi? Ela chegou à conclusão seguinte, ela disse, eu sei que o fígado é o local onde ocorre a depuração dos medicamentos. Então, eu vou agir, eu vou direto no fígado. A outra coisa que ela chegou à conclusão, olha só, que coisa interessante, Fernando, é o seguinte, ela diz, todo mundo ficava esperando a perda de paladar e perda de olfato. O que acontece? Eu vou mudar essa característica, eu não vou fazer perda de paladar e olfato, eu vou mudar. Então, eu queria dar esse dado relevante para você, porque seu público é muito seletivo. Então, olha só o que aconteceu. A nova cepa, ela gerou uma característica, que é a característica dos sintomas. Primeiro, garganta arranhando. Nunca ninguém ouviu falar de garganta arranhando. Então, a nova cepa dá esse primeiro sintoma, que é a garganta arranhando. E a outra coisa, espirrando e dor de cabeça. Então, são esses três principais sintomas da nova cepa. Vou repetir. Garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça. Antigamente era perda de paladar, perda de olfato, era febre, tosse, não é verdade? E dor no corpo. Agora, Dor no corpo. Pode até ter que tenha, mas o principal é garganta arranhando. Aí o que acontece? As pessoas são acostumadas, principalmente você aí no sul, que isso é um sintoma de uma corizazinha, mudança de tempo, chuva, não é verdade? Aí você vai se acostumando. Aí a cepa engana você e você passa 3, 4 dias com aquele sintoma, não procura nada, por isso que o tratamento precoce é primordial na nova cepa. Aí o que acontece? Não faz nada, aí ela vai e atinge o fígado. Aí as transaminases, antigamente a cepa primeira, ela atingia o rim, agora ela atinge o fígado primeiro. Então, as transaminases normal 30, 40, vai para quase 500. Aí, o que vai acontecer? O fígado, que é a usina da depuração das medicações, começa a cair a sua função, gera uma hepatite que aparentemente é uma hepatite medicamentosa, por isso que os médicos estão confundindo, os pacientes estão chegando na UTI que não chegavam, olha só que dado relevante, não chegavam com hepatite, estão chegando com hepatite por conta da nova cepa. Aí eles estão dizendo que é ivermectina. Eu disse, tem que estudar, cara. Tem que estudar. Tem que ter experiência de examinar paciente. Os pacientes estão pegando hepatite não é por conta do medicamento, e sim por conta da nova cepa, que atinge direto o fígado, as transaminases. Aí quando o cara chega na UTI, quando vai ver o fígado está todo ruim. Pensa que é a medicação. Não é a medicação, é a nova cepa. Isso é outro dado relevante que eu estou trazendo para você aqui. Então, isso é um dado novo. Tem muito médico que está escutando aqui, nem sabia disso. Então, a nova cepa atinge fígado. Para quê? Para que o medicamento não funcione. Aí o camarada começa a usar o medicamento de forma muito tardia. O medicamento não vai funcionar. 7 dias a pessoa morre, porque o medicamento não funciona. Então, qual é o segredo para matar a nova cepa? Primeiro, teve um sintoma, que eu vou repetir, garganta arranhando. Garganta arranhando, espirrando e dor de cabeça, imediatamente médico. Vou botar meu telefone, manda para mim, eu mando para usar a medicação nos primeiros dias para não evoluir para o fígado ficar ruim. Se o fígado ficar ruim, é difícil você recuperar. Você vai começar a faltar o ar e a recuperação vai ser ruim porque você não tem mais a usina que vai metabolizar os medicamentos, que é o fígado. Rapaz, que informação, hein? Você que está assistindo aqui o canal do Fernando Betete, uma entrevista com o Dr. Albert Dixon, a gente pede a gentileza de você dar o like para que mais pessoas tenham acesso a essa informação privilegiada e praticamente recente, né? Recente. E quase exclusiva, quase exclusiva. Olha, quase exclusiva, porque ele já falou no canal dele também. Eu falei lá, mas assim, por isso que é quase exclusiva. Eu peço que você replique. Por quê? Na verdade, na hora que você replica para outra pessoa, você pode salvar uma pessoa. Imagina aí salvar com uma atitude. Tá, então a importância de você dar o like, se inscrever no canal do Fernando Betete e também do Dr. Albert Dixon aí. Bom, mas de qualquer maneira, então, o que a gente está percebendo é o seguinte, então a maioria das pessoas, já que a média dos estados brasileiros já está com 60%, 70% da nova cepa,
ela tem esse sintoma, né? Arranhar a garganta, o espirro e a dor de cabeça. E aí, logicamente, depois vai evoluir aí para a hepatite, no caso. Mas, continuando o raciocínio, em que hora, então, que tipo de medicamento ou em que hora que esse novo medicamento pode ser e deve ser usado? Aí eu continuo, na verdade, o tratamento, basicamente, que eu faço é uma linha, basicamente, eu continuo usando a ivermectina por 5 dias, eu continuo usando o corticoide, né, principalmente quando começa depois 3 a 4 dias de sintomas, o corticoide eu entro também com a azitromicina, que era a tríade normal, antigamente, né, inflamação, infecção e trombose. Aí eu coloco também a chicabana, que pode ser também, uma enoxaparina, que é um anticoagulante também, que eu uso a partir do 5º dia, e as novas medicações que eu falei, a bromexina xarope, porque ela tem uma inibição seletiva contra o TMPRSS2, que é específico para cepa, que é importante, a bromexina, isso já existe no mercado muito. Eu uso, para homem, eu uso a finasteride e a dudasteride, que é um bloqueador da 5-alfa-redutase, que é um hormônio, que é uma enzima que converte o hormônio testosterona em dehidrotestosterona. Como eu disse, ele potencializa o COVID, então eu tenho que bloquear a ação dele por 7 dias. E eu uso a espironolactona, que é um bloqueador, um antagonista dos receptores androgênicos esteroidais, que é para mulher. Então, para mulher especificamente, eu uso a espironolactona. Para homem, eu uso a dudasteride e a finasteride. Para criança, eu não uso esses 2 bloqueadores androgênicos, porque criança abaixo de 11 anos não tem nem andrógeno, nem tem receptores, não tem nada, então eu não preciso disso. Criança, eu só uso a bromexina, a ivermectina, a azitromicina e a azitromicina. A azitromicina e a ivermectina. Então, assim, a criança eu não uso a parte hormonal, eu só uso em pessoas acima de 18, 16 anos, que começa a parte hormonal, 14 já começa a ter essa parte hormonal. Então, eu vejo sempre a idade. E outra coisa que eu peço nos meus pacientes é a foto, principalmente do homem, né? Então, se ele vem calvo, muito barbudo, muita acne, aí eu já entro com certeza com a dose mais agressiva com essa medicação e tem dado muito certo. Essa nova medicação, ela entra, então, depois daquela fase que o vírus está se replicando, ele já deixou de se replicar, doutor? Não, ela usa no início, primeiro sintoma, porque assim, você quando começa, você tem contato agora com o vírus, aí você passa pelo menos 3 dias sem ter exacerbação dos sintomas. Quando começa a ter os sintomas, você já tem passado os 3 a 4 dias, mais ou menos, de que ele entrou. O vírus não é de imediato assim, pegou agora, já começou com sintoma, não. Então, ele tem esse tempo de maturação, e quando eles têm esse tempo de maturação, quando ele começa com os primeiros sintomas, você tem que, pelo menos 24 horas, começar a usar a medicação. A gente chama de tratamento precoce. Se você não usar, ele vai destruir seu fígado. E vão culpar dizendo que é ivermectina, mas não. A nova cepa, os médicos têm que entender, esse pessoal aí dessa Universidade aí de São Paulo que falou ontem, ele tem que ler e grava essa gravação aqui. Daqui a 1, 2 meses, rapaz, eu falei besteira, os médicos vão dizer, porque botando culpa na medicação. Não é a medicação, é a nova cepa que destrói o fígado. As transaminases vão no céu e a função é exatamente essa. É tirar a força maior que nós temos, que é o fígado, para depurar as medicações. As medicações vão valer água. Você toma e não tem fígado para depurar. Aí não vai funcionar.